Vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Ó, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Jesus está vivo, é Rei vencedor, o céu e a terra lhe cantam louvor. Aleluia, aleluia. A tua vitória, ó morte, onde está? A sorte dos pobres Jesus quis mudar. Aleluia, aleluia. Da terra do pranto, do mal e da dor, Jesus abre as portas pro reino do amor. Aleluia, aleluia. Bendito para sempre o Pai Criador, que mata a morte, é libertador. Aleluia, aleluia. Feliz é o povo que Deus é o Senhor, quem luta unido será vencedor. Aleluia, aleluia. Ó, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Salve, salve, povo de Deus, a todos e todas que nos acompanham em mais uma quarta-feira. E uma boa noite especial para minha companheira de trabalho, Ildete Emanuele. Boa noite, minha querida. Boa noite, Darlan Oliveira, meu grande companheiro, amigo, irmão. Salve, salve, gente querida. Bom demais estar com vocês mais uma vez. Com certeza. Estamos na série especial, né, de uma programação especial das quartas-feiras até o próximo curso, Ensaios sobre a Profecia. E desde já fica aqui o nosso alerta, né? Vai ter curso novo. Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre a comunidade e discipulado que se faz na história. Isso mesmo, Darlan. Uma série especialíssima, né? Que vai aí antecedendo esse grande curso que virá aí sobre profecia. Já estou aquecendo a alma, o coração para esse momento. E nós vamos seguir nesse programa especial o método conhecido da gente, ver, julgar e agir. Vamos começar agora com a nossa conversa com ver. Maravilha. E assim a gente convida, né, nosso irmão Reinaldo, que juntamente com a companheira Rejane vai fazer para a gente uma análise desse contexto atual, né, que a gente vem trilhando enquanto comunidade, enquanto povo da teologia da libertação, dessa questão de análise de posicionamento político, movimentos sociais, como que o conjunto de reflexões que vem sendo feito a partir desse povo, desse mundo, para essa roda de conversa de hoje. Por favor, meu irmão Reinaldo, a palavra é com você. Sejam bem-vindos. Tudo bom, gente bonita? Que maravilha! Pessoal, Rejane está por aí também, vai estar comigo nessa. Vou dar início e depois vou passando para ela também fazer essa nossa etapa de análise, né, da nossa realidade. Seguir Jesus Cristo não é fácil. E eu tinha pensado muito sobre essa questão de como que o nosso discipulado, né, nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, como que essa caminhada no solo da América Latina, no solo do nosso território, e aí cada uma pode se colocar nesse
nesse posto, né? Como que é difícil a gente seguir Jesus sem sofrer nenhum tipo de ataque ou a gente não ser muito compreendido, né, pelas nossas próprias comunidades onde nós estamos inseridos, fazendo nosso trabalho, nossas atividades. Por muitas vezes, a gente, às vezes, é pego de surpresa com alguns ataques sem nenhum tipo de fundamento. E a gente fica se perguntando por quê. A gente se questiona. E eu trago uma palavra muito forte que está no texto do Apocalipse para poder iluminar um pouco esse momento. Né? Está em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 15 ao 16. Você não é nem frio, você não é quente, você é morno. E essa indecisão, esse não optar, esse não escolher um lado para você praticar os valores do evangelho, você não faz uma opção, você fica em cima do muro. Então, por isso, eu vou vomitar-te, eu vou colocar você para fora, eu não me alegro com isso. Essas são algumas palavras muito simbólicas do texto do Apocalipse que me faz iluminar esse tempo que a gente vive. Nós precisamos fazer uma opção, né? E a pessoa de Jesus Cristo, ela está vinculada com um projeto. E nós, seguidores e seguidoras de Jesus, precisamos nos comprometer não só com a pessoa de Jesus, porque é muito bonito a gente se comprometer com a pessoa, mas a gente tem que se comprometer com o projeto que Jesus vem implantar, né? A ideia que nós temos dos valores do reino de Deus, que é uma nova sociedade, que é um novo jeito da gente ser homem, ser mulher, ser pessoa humana. E as críticas elas vão acontecer no decorrer desse caminho. Isso preciso ficar um pouco claro para a gente, que quando a gente escolhe o lado, quando a gente faz uma opção, nós temos a certeza de que aqueles que cometem as injustiças, aqueles poderosos, aqueles tribunais que julgaram Jesus, que torturaram Jesus, que mataram Jesus, a gente pode ter certeza que esses mesmos tribunais, esses mesmos poderosos, eles vão também nos atacar. Isso faz parte da opção, uma opção que é única, que é estar ao lado dos mais frágeis, dos mais pobres, daqueles e daquelas mais vulneráveis desse nosso mundo, onde nós estamos existindo. Então, fazer essa opção de estar do lado dessas pessoas, e aí a gente pode pensar em todo tipo de pessoa humana, toda a criação que sofre, que está fragilizada nesse momento, né? Quando a gente se coloca ao lado de pessoas que querem se amar e por algum motivo, alguma razão, alguém quer impor alguma barreira, algum muro, alguém quer construir muro em cima das relações de amor e a gente se coloca em favor das relações de amor, nós estamos fazendo a opção por Jesus, a opção pelo projeto de Jesus e nos colocando, claro, de contra. Nós estamos nos colocando em oposição às injustiças e tudo aquilo que depõe contra a dignidade da pessoa humana. Então, fazer uma opção por Jesus, mas também pelo projeto de Jesus. Regiane. Oi, Reinaldo. Boa noite a todo mundo. Reinaldo, quando você falou aí, eu lembrei exatamente daquilo que a gente sempre fala, né? Que Jesus não veio trazer uma religião, fundar uma religião, ele veio trazer um projeto, propor um projeto, né? E o que ele queria era exatamente isso, que as pessoas aderissem a esse projeto, né? E construíssem esse novo mundo que ele queria construir, onde todos fossem acolhidos, independente de sua raça, cor, gênero, crença, o que fosse, ele acolhia a todos, né?
E aí eu acho que é justamente isso. Você falando dos muros, Reinaldo, eu lembrei daquela música que a gente viu até essa semana, Pesadelo, que ela diz assim, quando o muro separa, uma ponte une, e eu acho que é esse o papel do cristão. O cristão tem que ser ponte. Agora, nem sempre essa ponte vai ser do agrado de todos, né? E aí eu lembro de Dom Helder Câmara, que dizia que se discorda de mim, tu me enriqueces, né? Então, as críticas são bem-vindas. Mas aí o que eu coloco aqui para vocês é a seguinte questão. Se a crítica não edifica, se ela destrói, se ela humilha, se ela diminui o irmão ou a irmã, ela ainda é válida, ela deve ser acatada, né? A crítica que tem por objetivo destruir o outro pode partir de alguém comprometido com o cristianismo? Se o cristão deve ser ponte, ele deve construir muros, faz parte da sua missão construir muros. E a gente, né, da comunidade Bremen, como um todo, as pessoas que fazem essa opção preferencial pelos pobres, pelos oprimidos, independente de ser através de uma crença, de uma fé ou de uma opção política, né, tem tido alvo de muitas críticas ultimamente. O nosso programa, por exemplo, nunca foi alvo de crítica até entrar no ar o primeiro programa sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 do Caminhando. E, a partir daí, começamos a sofrer diversas críticas. E essas críticas continuaram assim, exacerbadas quando tivemos Com Quem Estamos Juntos com Leonardo Boff, que tem sido alvo de muitas críticas, num programa também do Movimento do Cursilho, na Escola Vivencial. São críticas horríveis que as pessoas fazem, tudo porque as pessoas estão tentando aderir a esse projeto, né? A campanha da fraternidade, ela diz que é fraternidade, diálogo, compromisso de amor, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez-se a unidade, que é extraído da Carta de São Paulo aos Efésios, né? E aí a gente fica esse questionamento na cabeça da gente. O tema é diálogo, o tema é união. Por que dividiu, né? Então, a gente gostaria justamente de propor aqui isso. Vamos pensar, né? As críticas, elas precisam ser feitas, claro. Para melhorar, a gente precisa receber as críticas e precisa acatá-las. Mas críticas que edifiquem, críticas que construam. Não críticas que você vai para um programa que está falando sobre questão de gênero, ou sobre ecumenismo, ou sobre feminicídio, e começar a xingar as pessoas, né? E eu me lembrei também do trecho das bem-aventuranças, que dizem que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? E aí ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, eu acho que a misericórdia, que faz parte da vivência do cristão, ou deveria fazer, deve ser usada na hora de fazer as críticas, certo? As críticas precisam ser feitas com misericórdia para que ela seja feita de maneira a engrandecer o alvo da crítica, né? E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa das justiças, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. E aí eu queria encerrar um trechinho pequenininho, novamente, de Dom Helder, da sua oração, poema, chamada Mariama, onde ele diz, mais importante, Mariama, que a igreja de teu filho não fique em palavra, não fique em aplauso. Não basta pedir perdão pelos erros de ontem, é preciso acertar o passo de hoje, sem ligar ao que disserem. Claro que dirão, Mariama, que é política, que é subversão, é evangelho de Cristo, Mariama. Claro que seremos intolerados. Então, eu acho que faz parte ser cristão e tentar construir esse mundo novo, que muda, que desacomoda, que desassossega, incomoda as pessoas que não querem que o mundo novo seja construído, e, por isso, aqueles que tentam, que trabalham pela construção de um novo mundo, são criticados. Maravilha, belíssima reflexão aí dos companheiros, da companheira Rejane e Reinaldo. A gente não vai continuar, né? Não, a gente não vai rebater as provocações, as reflexões, embora tenhamos muito essas falas nos provocam, né? Nos mexem,
Acredito que quem está nos assistindo pode colocar seus comentários, suas perguntas aí no chat. A gente vai estar respondendo algumas coisas também através do chat aí do YouTube, do Facebook, do canal que você estiver nos acompanhando, nos assistindo, ok? E agora vamos ouvir uma música também para refletir sobre esse momento, esse tempo, né, essa provocação que os companheiros da comunidade fizeram aí. A gente vai ouvir uma música do Zé Vicente, Olha a Glória de Deus Brilhando. Olha a glória de Deus brilhando. Aleluia! 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 Nosso Deus é o artista do universo. É a fonte da luz, do ar, da cor. É o som, é a música, é a dança. É o mar jangadeiro e pescador. É o seio materno sempre fértil. É beleza, é pureza e é calor. Aleluia, aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Nosso Deus é caminho e caminhada do seu povo para a libertação. Onde quer que esteja um oprimido, é Javé que promove libertação. Ele quebra a força do tirano e garante a vitória da união. Aleluia, aleluia. Vamos lutar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, aleluia. Vamos lutar, que é pra glória de Deus brilhar. Nosso Deus é a voz que se levanta, é o canto, o gemido e o clamor, é o braço erguido para a luta, é o abraço em nome do amor. É o pé conquistando um novo espaço, é a terra, é o fruto, é a flor. Aleluia, aleluia. Vamos amar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, aleluia. Vamos amar, que é pra glória de Deus brilhar. Nosso Deus tá brilhando noite e dia pelos campos e praças do país. É a presença na voz da meninada que convoca um futuro mais feliz. É a infinita razão da plena vida, todo povo cantando hoje bem diz. É a infinita razão da plena vida, todo povo cantando hoje bem diz. Aleluia, aleluia. Vamos cantar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar, que é pra glória de Deus brilhar. Vamos cantar, que é pra glória de Deus brilhar. Agradecemos ao nosso irmão Paulo por essa canção maravilhosa que nos anima ainda mais. E a comunidade Bremen, frente a tudo isso que Reinaldo e Reijane refletiram com a gente, frente às críticas, frente aos ataques, às perseguições, a comunidade Bremen se fortalece ainda mais, renasce, vem com esse espírito de esperança, de ressurreição. E com essa gratidão, com essa força, a comunidade Bremen escreve, sintetiza em palavras essa reafirmação do projeto que acredita,
desse Jesus de Nazaré que nos anima e nos incentiva a continuar na caminhada. A gente não vai parar, viu? Pessoal aí da crítica, da perseguição, recadinho para vocês. A gente não vai parar, a gente está mais forte e a gente está aqui para reafirmar nossas opções, nosso projeto. Bem-aventurada comunidade Bremen. E vamos ouvir agora essa carta com vários membros da comunidade fazendo a leitura para nós. Recife, Páscoa de 2021. Carta aberta à comunidade. Cristo ressuscitou. Volta para nós o seu olhar e faz que sejamos renovados pelo sentido de ressurreição e alcancemos graça, paz, saúde e felicidade na comunhão em Ti e na solidariedade ao nosso povo. Desejamos com essa carta confirmar nosso caminhar como comunidade de irmãos e irmãs que sonham juntos com o amor entre nós, nos guiando no agir, no falar, no viver cada dia com cada situação presente e histórica. Ao longo do ano de 2020 e início de 2021, a comunidade Bremen, comunidade ecumênica de espiritualidade libertadora, se sentiu convocada a viver uma profunda comunhão de vida y de misión. Esta llamada nos ha llegado de muchos rincones de nuestro suelo común. Vino del terreno del cristianismo, del terreno de los pueblos originarios, de las comunidades negras, de las agriculturas familiares, de las periferias, de los grandes centros urbanos. Veio dos empobrecidos sem teto, sem alimento, sem educação, sem saúde pública, sem condições mínimas da vida digna. Veio dos saberes artesanais, técnicos, sociais e espirituais de comunidades não reconhecidas ou invisibilizadas Que vivem a comunhão em todas as circunstâncias. Veio da espiritualidade libertadora, presente em muitas expressões religiosas y no religiosas. Como comunidad respondemos, sí, aquí estamos. Y cada día nos ponemos en esta disposición, como caminantes que aprendemos juntos, como discípulos que siguen al Maestro, que vino a morar y a vivir con nosotros. Assumindo com sua própria vida a vida de cada pessoa, sem distinção de gênero, etnia ou religião. E a vida da Mãe Terra e todas as criaturas. Neste longo período de pandemia, que poderíamos chamar de grande quaresma da humanidade, nosso discernimento cotidiano nos convoca a gestos concretos de solidariedade, a reflexões a partir da fé cristã em diálogo com a espiritualidade macroecumênica, libertadora e com as grandes questões éticas que atingem pequenas e grandes comunidades em nosso país. Esse é o chamado que ouvimos, o clamor que vem do povo. Esse é o chamado que ouvimos de nossa Mãe Terra, clamando por vida em plenitude. É a vocação pessoal e comunitária na direção do reino, que já se faz presente aqui através de gestos concretos de solidariedade, justiça, profecia, compromisso político, paz e saúde. É vocação pessoal e comunitária que se faz presença nas lutas sociais cotidianas, especialmente do povo trabalhador e também que sofre por um não lugar no campo do trabalho digno. Como é próprio de cada tempo, e mesmo Jesus não foi compreendido em seu contexto social, histórico e religioso, temos nos deparado com críticas do nosso jeito de responder aos muitos chamados por vida digna para todos os seres humanos e toda a natureza. Compreendemos que há muitas visões de mundo, pois estamos diante da pluralidade em todas as suas formas de pensar, agir e viver a fé. Respetamos las diferencias y nos ponemos a disposición del diálogo basado en la fraternidad y la comprensión mutua. Sin embargo,
La crítica no suele ir acompañada de esta actitud de escucha y diálogo mutuos. Afirmamos nosso compromisso com o diálogo como postura fundamental que supõe abertura e confiança entre identidades e pertenças diferenciadas. Afirmamos nosso compromisso ético com a vida digna para todas e todos, pelo respeito à diversidade de crenças, gêneros e etnias. Afirmamos que somos comunidade a caminho, como aprendizes, guiados pelo amor e pelo sopro divinos. Afirmamos nosso compromisso com o Mestre Jesus, com conteúdo histórico, político de sua boa nova, com a libertação de tudo que compromete a dignidade do ser humano e da Mãe Terra. Como a semeadura diária que cria condições para que a ressurreição seja plena. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido quando partiu o pão. Lucas 24, 35. Carta aberta à comunidade Bremen. Obrigado. E também agradecemos a companheira Amanda, né, pela interpretação aí da música Madeira do Rosarinho, de Capiba. Muito obrigado, Amanda. E agora, dando continuidade à nossa roda de conversa, a gente convida os companheiros e companheiras Jana, Reverendo Marcos e o Pastor Quino para continuar esse diálogo, essa roda. A palavra é com vocês. Então, boa noite a todos e todas que nos acompanham, companheiro, Quino, Marcos e todos vocês que nos acompanham. Realmente, né, depois de escutar aí o que o Reinaldo nos trouxe e a Rejane, nossa companheira de caminhada, escutar essa carta da comunidade, uma carta que foi refletida, rezada, partilhada, e como a Ildete falou, aí nós fomos nos fortalecendo na questão da identidade, do nosso compromisso, e a gente está aqui, né, para partilhar, para conversar e trazer tudo aquilo que vai brotando em nosso coração, de vida, de desejo, de expressar para todos vocês que nos escutam, né, o que enche e alimenta o nosso coração nesse momento. Então, vai ser uma conversa entre nós três, mas entre todos os que nos acompanham nesse momento. E antes da gente conversar, passo a palavrinha rápido para vocês, para ir também nos acolhendo, e assim a roda vai girando. Quino, Marcos. É uma alegria estarmos juntos e juntas neste momento, conversando sobre a comunidade Bremen,
e sobre o papel desta comunidade na vida. Portanto, alegria imensa que comecemos esta conversa. Seu microfone, Marcos. Boa noite, que bom estar com vocês nesse momento. O Quino, a Leila Genuína, e todos os irmãos e irmãs, com vocês que acompanham esse programa, que bom estar com vocês. É uma grande alegria a gente poder conversar, participar dessa conversa, desse diálogo sobre as coisas que nos dificultam um diálogo, né? Como a gente viu na carta. Isso mesmo. Vamos nessa. Então, vamos nessa, né? Depois de a gente ver, passar por esse percurso do ver, do julgar, do agir, esse momento a gente vai tentar perceber um pouquinho, partilhar aí que luzes, que chamadas essa carta e todas essas provocações despertam em nós. Porque ao invés de tudo isso que a gente vai escutando, não só nós como comunidade, mas tantas comunidades, tantos grupos que dia a dia não são entendidos, não são compreendidos do seu modo de ser, de rezar, de lidar como transcendente com o modo próprio de Jesus ser e agir no mundo, né? E aí a gente vem trazer isso. Não é crítica, mas é partilhar, é diálogo. E quando eu pensava em tudo isso, ia rezando, né, me veio muito o texto dos Atos dos Apóstolos. Esses dias a liturgia tem ajudado trazendo esses textos das primeiras comunidades, aí, sem saber muito por onde andar, mas estavam os discípulos e discípulas de Jesus, vão levando adiante a missão, sendo incompreendidos, como o próprio Jesus também foi, e lembrei muito o texto de ontem, trazia isso, né, depois de dizer que está proibido de falar de Jesus, e que alguém diz, não, deixa isso, se isso aí não for de Deus, vai acabar. Aí, vamos deixar solto, mas açoitaram, fizeram, né? E liberta. E aí eu fui rezando sobre isso. Desde o tempo de Jesus, quantos grupos, né, Quino e Marcos? Quantos grupos que não entenderam a novidade trazida por Jesus? Então, o que eu gostaria de começar refletindo nesse momento, trazendo aqui para essa roda de conversa, é sobre essa novidade que foi trazida por Jesus, que foi incompreendida, principalmente pelas lideranças daquele tempo, aquele povo que já estava com uma mentalidade, uma imagem de um Deus tão cristalizada aqui, que não conseguia entender essa novidade do que Jesus trouxe e que cativou a tantos homens, mulheres, que depois mesmo, né, da sua morte e ressurreição, levaram adiante esse projeto e chegou até nós. Se chegou até nós é porque alguma coisa tem, né? Deve ser de Deus. Como o próprio texto dos Atos diz, se for de Deus, não mexe não. Se não for, acaba. Olha, então, alguma coisa aí indica que, né, que é um projeto de Deus. E aí me veio muito pensar o agir a partir de tudo isso que a gente foi escutando, refletindo, que nós vamos trazendo a partir dessa novidade, o chamado nesse momento para nós como comunidade, para todo cristão e cristã que segue a Jesus de Nazaré, o Cristo. Eu gosto muito de fortalecer isso, porque parece que a gente às vezes esquece, né? Fala, Jesus Cristo, esquece que é a mesma pessoa. Jesus de Nazaré é o Cristo, é o ressuscitado, é aquele que andou com os discípulos, andou com pecadores, acolheu, se deixou tocar, não tem outro. Então, essa novidade, e aí me vem muito a primeira novidade como a imagem que Jesus ajuda as pessoas a refazer, a imagem de Deus. Como eu falei, aquele povo tinha uma imagem cristalizada de um Deus, né, que talvez fosse contabilizador de pecados e de ações justas ou não, e Jesus vem e muda essa imagem. Traz a imagem de um Deus que é Pai. E se é Pai, todos somos irmãos. De um Deus que é próximo, um Deus que é acolhida, um Deus que é respeito. Respeita tanto a liberdade do ser humano, que aí me vem o texto, né, do Pai misericordioso. O filho pede a parte da herança e ele dá. E continua esperando que aquele filho volte.
incompreensível para a cabeça daquele povo que Deus pudesse se parecer com algo daquele. Aquele pai, no mínimo, devia ser muito doido ou muito fraco. E Jesus vai dizer, assim, né? Essa é a imagem de Deus Pai que Jesus tem, que encanta. Depois, essa questão quando a gente pensa do agir com o outro, com o próximo. Se Deus é nosso Pai, todos somos irmãos e todos temos que nos fazer próximo um do outro, dependendo de grupo, né? E aí me veio muito a parábola do samaritano. Quem é o meu próximo? E ao refletir sobre isso, me vinha, por que Jesus traz essa novidade? Não era para caçar conversa, como a gente, no Nordeste, a gente tem muito isso, né? Tá caçando conversa. Não era para caçar conversa, ou briga, ou intriga com grupo nenhum. Mas era para ensinar, nos ensinar, como seguidores e seguidoras, primeiro aqueles, e agora nós, sobre a questão da acolhida, do amor, do respeito ao diferente, do não julgar. Me veio muito esse do não julgar o outro. Parece que, na maioria dessas críticas, tem aí o julgamento que a gente faz do outro. Me vem quando Jesus diz, olha a oração do publicano e do fariseu. Quem voltou para casa consolado? Então, essa imagem de um Deus, essa imagem de uma religião totalmente diferente daquilo que se vivia, para mim foi um ponto forte e que essas críticas reforçam que a gente precisa continuar trabalhando. Qual a imagem de Deus que habita eu, cristã, eu, religiosa, eu, padre, eu, pastor? Qual a imagem de Deus que eu carrego? É a imagem desse Deus que Jesus nos apresenta ou aquela que eu criei ao meu próprio gosto e interesse? Isso é importante. A crítica passa por aí, né? A imagem que nós temos é aquilo que a gente vai transmitir dia a dia, e é com esse olhar que eu olho o outro. Então, para mim, me veio muito forte isso. Outra coisa que me veio muito forte é quem é o fundamento da nossa fé. A Jane ia trazendo isso. O fundamento da nossa fé é Jesus de Nazaré, o Cristo. Então, é para ele que o meu olhar deve se voltar dia a dia, sempre. Eu sei o proceder dele. Como que Jesus agiu com isso, com essa situação, com essa pessoa? E parece que nós esquecemos disso e valorizamos, tiramos ele do centro de nossa vida, trazemos aquilo que é para ser periférico, porque é para nos ajudar, como religião, doutrinas, grupos. Isso aí é meio, é para nos ajudar a viver a fé em Jesus. Ele não é o fim. E aí a gente absolutiza tudo isso, e se a gente olha para onde é que está Jesus nisso tudo? A maioria das críticas, quando a gente vê aos diferentes grupos, e nós como comunidade, não é porque tá fazendo o que Jesus fez de acolhida, tá fazendo o que Jesus fez de perdão. Não é por causa de Jesus. Então, para mim, também me vem isso. Jesus é o fundamento de minha fé? Se é, vamos olhar para ele. E os evangelhos é quem me diz, toda a Bíblia diz muito sobre Jesus, mas os evangelhos são eles que vai nos ajudar com mais força a dizer assim, eita, Jesus andou por aqui e fez isso, e fez aquilo, e fez o outro, e agiu assim, e respondeu assim. Se nós não fizermos isso, não adianta a gente dizer que é cristão e cristã seguidora de Jesus Cristo. Outra coisa que eu acho que é muito séria. A gente quer ser advogado de Deus. Deus não precisa de advogado. Jesus não precisa de advogado. Humano, não. Porque ele já sabe que, quando ele disse, eu vou enviar o advogado, o Espírito. Ele não diz, vocês vão ser os advogados. Por quê? Quando a gente pensa em ser advogado de Deus, advogar em nome de Deus, na maioria das vezes a gente promove o quê? A agressão, a violência, o desrespeito contra o outro. E aí já feriu totalmente o princípio, e a essência de Deus, a essência de Jesus. Eu fui trazendo mais ou menos isso. E aí, outra coisa, para finalizar esse meu momento, de como nós cristãos, nesse agir, então, além de tudo isso, da gente refazendo esse processo nosso como cristãos, é o que Jesus transmitiu, o que Jesus nos transmitiu. E o que ele nos transmitiu? Eu gosto muito do Evangelho de Mateus, quando ele coloca no final, ide e ensinai todas as coisas que vos ensinei. Eu gosto demais disso. É para ensinar, não é o que está na minha cabeça, não.
é ensinar o que ele nos ensinou. E o que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou a ser realmente pessoas que acolhem, pessoas que respeitam, que não prende ele no meu grupo. E aí me veio alguns momentos, textos bíblicos, né, quando os discípulos, os samaritanos não acolhem Jesus, dois dos discípulos dele dizem, vamos mandar fogo logo sobre esse povo aí? E Jesus, tá doido? Vamos para outro lugar. Eles são livres para nos aceitar ou não. Jesus tinha uns grupos ali falando em teu nome, e nós calamos eles, porque eles não são do nosso grupo. Deixa esse povo falar em meu nome, se não está contra nós. Olha o tanto de coisa que Jesus... O que Jesus nos ensina? O que Jesus nos transmite? E, acima de tudo, esse dom da paz. Então, nós como cristãos e cristãs, sejamos, né, esses testemunhas da paz. E não dá para fazer paz quando a crítica é para destruir o outro. Não dá para ter paz quando o outro não é meu irmão, o outro é meu adversário. Desculpa aí, falei demais, eu me empolgo quando eu começo a falar dessa temática, viu? E aí eu passo a palavra aí para o Quino. Irmã Janaína, são muito pertinentes as palavras que você coloca. E a pergunta que eu faço a mim e agora a vocês é sobre as causas que subjazem a esse tipo de conflito. Por que será que nós nos fechamos para o diálogo? Por que será que a intolerância, inclusive a intolerância religiosa, data desde tempos longínquos, a começar pelo que você colocou aí de Atos dos Apóstolos? E eu fico pensando o seguinte: a vida é um assombro, é um espanto. E por isso, dar-lhe significado e sentido é uma necessidade que se nos impõe como meio para nós nos sentirmos em casa. Ou seja, nós interpretamos a vida e seus acontecimentos para que o nosso coração encontre repouso, apesar do que nos assombra e nos escapa ao controle. O curioso, e isso ficou muito evidente nos exemplos que você deu, é que no afã de interpretar a vida, descobrimos-nos como que habitados por alguma espécie de obsessão por apresentar-nos como o princípio regente da interpretação da realidade, ou como uma espécie de princípio regulador dos modos de apreensão dessa realidade. E disso decorre, eu penso, uma das razões porque tendemos a evitar o diálogo. É que o diálogo opera uma desabsolutização do ponto de vista sobre o qual está assentado o meu discurso. E, equivalentemente a isso, o diálogo opera uma desabsolutização do meu eu, restando-me tão somente olhar de frente a constatação de que a vida é muito, mas muito mais complexa do que os meus estreitos esquemas de interpretação da realidade. Ora, Jesus, ao assumir a cruz, ajuda-nos a ter coragem de assumir a nossa fraqueza e a nossa pequenez diante da vida e, portanto, de nos abrirmos ao diálogo. A disposição para o diálogo é algo de que necessitamos urgentemente. Mas para que nós nos abramos ao diálogo, nós precisamos, antes de tudo, acolhermos-nos como somos, pequenos, frágeis e bem distantes de modelos absolutistas. Eu acho, irmã Janaína, que o que você colocou nos ajuda muito a compreender esse processo na prática. E esse convite está posto a mim e a todos e todas nós. Então, eu queria falar bonito com esse irmão. Rapaz, eu fiquei aqui, que coisa linda, ouvir o Quino falar, não é? Eu queria saber falar assim, olha, eu penso, assim, uma coisa que ficou me
tocando em mim, mexendo comigo. Quando eu vi a Janaína falando, a irmã Janaína, eu concordo com ela que o nosso grande problema como igreja, e não é de hoje, como o Quino falava, isso é desde o início da cristandade, né? Nosso grande problema, para mim, tem a ver não com... Ou seja, o que nos separa não é dogmas. Não é dogmas. Eu não acho que seja dogmas. Acho impressionante, por exemplo, perceber pessoas boas que se posicionam contrárias não ao diálogo ecumênico, mas às bandeiras do diálogo. As bandeiras que o movimento ecumênico defende, por exemplo. E me pergunto por que isso acontece. Por que essas pessoas fazem isso? Eu penso que tem a ver com o olhar, com a percepção. Porque essas pessoas, elas estão contra coisas que às vezes não percebem. Outro dia alguém falava para mim contra o STF, uma pessoa muito querida, boa, um clérigo, que falava contra o STF ter sido a favor do fechamento das igrejas. E eu disse para ele, mas, meu irmão, mesmo que o STF quisesse, ele não conseguia fechar as igrejas. Por um motivo simples. Por exemplo, na União Soviética, a Rússia, passou mais de 70 anos proibida a religião. Quando abriram, as igrejas estavam cheias de gente. Por quê? A igreja devia ter a lógica, ter acabado, estava fechada 70 anos. Não, estava cheia de gente. Ou seja, qual é a lógica disso? É que não eram as igrejas que estavam fechadas, eram os templos. A igreja somos nós. E nem que alguma autoridade queira, consegue fechar o povo. Não consegue fechar a fé. Igreja somos nós. É isso que a nossa fé diz desde o início. Mas, às vezes, principalmente nós que somos clérigos e clérigas, bispos, pastores, padres, às vezes, e também o povo foi formado nesse sentido, há uma dependência tal do templo, que a gente, inclusive, chama de igrejas, que quando chega numa hora dessa, em que a vida, a defesa da vida nos obriga a ficar distantes um do outro, portanto, a não se juntar em assembleia, que é o caso, igreja é assembleia, aí a gente fica sem saber o que fazer, como se a igreja tivesse fechado. Não, não é a igreja, somos nós a igreja. Então, penso que o que faz não enxergar isso é uma coisa mais profunda, é uma leitura profunda da vida e da própria Escritura, ou seja, da própria palavra de Deus. E aí, o que eu digo, claro que eu vejo claramente, eu posso estar enganado, mas vejo claramente, o que nos separa realmente é de que lado a gente se coloca na vida, especialmente do lado do povo sofrido e pobre ou do lado das elites. Isso nos separa, sempre nos separou. E aí, isso tem a ver com teologia? Sim, tem a ver com teologia. E aí entra o que a irmã Janaína estava dizendo antes, o olhar que eu tenho de Deus. Qual é o Deus que eu enxergo? Qual é o Deus que eu percebo? Qual é o Deus que eu olho? É um Deus bondoso, carinhoso, que perdoa claramente, gratuitamente, todas as nossas falhas? É um Deus que tem tamanho amor que se mostrou em Jesus? Ou é um Deus
que o povo antigamente, no Primeiro Testamento, pensava: o Deus da guerra, o Deus dos exércitos. Qual é o Deus? E havia cristãos no início da cristandade que pensavam que eram deuses diferentes, os deuses do Primeiro Testamento e o Deus do Segundo, porque fala de uma forma tal que parece ser outro Deus. E dá a impressão. Acho que esse olhar, essa maneira de enxergar e de perceber Deus é que nos coloca diferente, porque a gente fala de Deus como, na verdade, nós somos. Quando se fala do Deus onipotente, é porque eu quero a onipotência. Quando se fala do Deus que senta em uma roda de conversa, é porque eu quero uma roda de conversa e quero um Deus igualitário, companheiro. Né? Então, esse, para mim, é o drama da igreja. E esse drama se apresenta em Jesus Cristo, ou seja, Jesus nunca quis ser rei, nunca quis postura desse tipo, e a igreja, logo no início, o coloca como rei. O separa do humano e coloca como Deus. Aí sim começa o nosso drama com a nossa fé. Para onde a gente olha quando quer enxergar Jesus, o Cristo? A gente olha para a cruz, mesmo vazia, ou a gente olha para o irmão ou a irmã que está do nosso lado? Para onde a gente enxerga? A gente escuta e ensina, a igreja escuta e ensina que Jesus está no irmão, na irmã, na assembleia. Mas na hora de enxergá-lo, a gente olha para a cruz, seja vazia ou não. E aí não enxerga o irmão, enxerga um outro Jesus. E tira a possibilidade do irmão ser esse Jesus que a gente precisa enxergar. Então, essa é a questão. Qual é o Jesus que a gente enxerga? É o Jesus da cruz? Ou é o Jesus ressuscitado, especialmente com rosto de índio, sangue de negro e corpo de mulher? O Jesus da gente. Aí sim, quando a gente enxerga um Jesus que é o Jesus da gente, e não o Jesus da cruz, para além do Jesus da cruz, não é que aquele não seja, aquele é, mas ele ultrapassou isso com a ressurreição. Então, quando a gente ultrapassa isso, aí a coisa pega. E não é uma questão de a gente querer ou não dialogar, aceitar ou não dialogar. A questão é outra. A questão é mais forte. A questão é que o diálogo entre classes, ele requer verdade. E, às vezes, essa verdade a gente foge dela. Então, o diálogo cobra da gente a verdade, cobra da gente a sinceridade, cobra da gente que a gente não finja que não enxerga o sofrimento do outro com quem a gente está dialogando. E, às vezes, a gente quer dialogar, mas não quer enxergar o sofrimento, porque ele cobra de nós. Né? Ele se mostra o Cristo verdadeiro. Penso que a questão, que inclusive a carta deixa claro, quando ela diz: nós recebemos o chamado do povo, recebemos o chamado da terra, recebemos chamados, aí sai dizendo chamados que a gente recebe. Essa é a questão de diferença teológica. Aonde está o chamado de Deus? Onde se ouve o chamado de Deus? Na sarça? Ou a sarça é a liturgia que me diz: eu vi o chamado desde a opressão? Então, essa é a questão para mim, e que se mostra nesses grupos que não aceita, não consegue enxergar o Jesus com rosto de mulher, com corpo de mulher, com sangue de negro,
de rosto de índio, porque isso cobra uma postura diferente da nossa fé. Isso cobra que a gente não entre na igreja com a roupa como a gente, clérigo, geralmente usa. Não apenas isso, mas que a gente entre no templo com a nossa vida e que a gente saia dele para a vida com tudo o que há de santidade da nossa fé. Eu penso que é essa a questão que está pulsando nesses diálogos ou contra-diálogos a respeito da nossa fé. Gratidão, meus irmãos, minha irmã. O reverendo Marcos falou que não sabia falar bonito igual o pastor Kim e a irmã Leila Janaína. Imaginem, vocês falam bonito porque vocês falam palavras de vida. Eu fico muito agradecida a Deus por me permitir encontrar com vocês pelo caminho, encontrar com todos e todas dessa comunidade Bremem. Eu agradeço muito a Deus. Isso só me faz me sentir mais amada, mais acolhida e mais abraçada por Deus. Eu ficava pensando assim, tem sentido mesmo esse programa, essa roda de conversa? Tem sentido essa carta? Talvez é só uma provocação, né? Uma agulhada que deram na gente para a gente ouvir essas palavras, partilhar a vida e reafirmar tudo que a gente acredita, o lado que nós estamos, que é isso que incomoda mesmo, reverendo Marcos. É o lado que nós estamos, é a escolha política, teológica que nós fizemos de caminhar com os pobres, com os empobrecidos. É isso que incomoda. O Brasil está voltando para o mapa da fome. E nós estamos aí na missão, com força, resgatando, salvando, curando nossas irmãs e nossos irmãos que estão sem comida na mesa de novo. É isso que incomoda. É esse evangelho vivo, encarnado, de luta. É isso que incomoda. E nós, como eu disse, repito, nós não vamos parar. E é muito bom saber que nós não estamos sozinhos e sozinhas. Vamos assim, ó, com essa beleza que somos de comunidade. Vamos assim, de mãos dadas, com afeto, com carinho, revelando esse rosto de Deus que é amor, que ama, que simplesmente ama. Ama cada um e cada uma de nós. É isso que nos chama a ciranda chamada ressurreição, não é? É essa ciranda da vida, da ressurreição, da Páscoa. Então, que continuemos assim. E que Deus nos abençoe. E muito, muito, muito agradecida mesmo. É uma gratidão enorme, assim, escutar vocês e aquecer de novo o coração e reconhecer de novo o Cristo ressuscitado. Eu reconheço de novo. Quando eu vejo uma roda de conversa como essa, quando vocês falam essas palavras, partilham a vida, a gente reconhece de novo o Cristo ressuscitado no meio de nós. E essa paz que ele traz da ressurreição. Gratidão imensa. Maravilha. E acredito que o grande mistério, né, Ildete, é justamente como vocês trouxeram, enxergar Jesus no outro, na outra. E como a irmã Leila nos lembra, sempre tem lugar para mais um nessa ciranda. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos e todas nós. Estamos chegando ao final dessa roda de conversa com o coração aquecido para continuar a caminhada. Não é fácil, a gente sabe dos desafios, mas nunca foi fácil. Isso aqui é só mais um episódio, isso aqui é só mais um desafio, né? E a gente pede força a Deus, a gente como
muitas vezes o Cristo, muitas vezes o Cirineu, que ajuda a carregar a cruz, mas sempre lembrando da missão, sempre lembrando o nosso foco. A gente lembra que essa é uma programação especial, reforça, né? Que é uma programação especial aí, e daqui a pouquinho a gente vai iniciar um novo curso, Ensaios para a Profecia Hoje. Então, você que ainda não segue o canal da comunidade Bremen, Marcelo Barros, por favor, é só inscrever, clicar no sininho, para que quando a gente está com programação muito legal, então sempre que a gente tiver um programa, uma roda de conversa, vai chegar a notificação para você. E teremos também outras programações muito bacana, muito interessante, para nos ajudar, né, nesse tempo e nessa caminhada. E agora a gente convida o nosso companheiro e irmão Marcelo para a bênção final. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Hoje é o dia em que nossos irmãos e irmãs do islamismo celebram o Natal, o dia do nascimento do profeta Maomé, Muhammad. E eles proclamam como um dia de perdão para todo mundo pelo fato de ter nascido o profeta. Eles estão há uma semana no mês de Ramadã, o mês de jejum e oração, durante todo o dia, mas depois do pôr do sol eles podem comer e fazer festa. E eles vão fazer esta festa e nós nos unimos a eles e elas numa grande comunhão de amor. É interessante que, ao mesmo tempo que hoje é o dia do nascimento de Maomé, para os irmãos islamitas, é também para todo o Oriente, a Índia, o Japão, mas principalmente para a Índia, a festa do nascimento de Rama. Rama é um personagem, é uma divindade, que é um avatar do deus Vishnu. E é o avatar que representa a amabilidade, a ternura divina para toda a humanidade. Então é uma coisa muito bonita. E nós também nos unimos a esses irmãos e irmãs na Índia que não vão poder celebrar presencialmente. A situação de pandemia na Índia está muito dura, mas a gente vai se ligar a eles nisso que o cristianismo, a Páscoa, a gente agora falou, uma festa interior, mais do que externa. E aí, gente, com essa profecia que nós meditamos e aprofundamos agora, o que é que a gente pode dizer? Amanhã, Dia Mundial Internacional da Mãe Terra, proclamada pela ONU. Então, a bênção é muito simples, é uma bênção de movimentos holísticos, ecumênicos. A ternura da Mãe Terra, o encanto das águas, o sopro da ventania divina, a divina Ruá, o divino Espírito, envolva a cada uma de vocês com o sinal do amor de Deus, agora e sempre. Deus abençoe. De mãos dadas formando